Ok, agora eu irei falar sobre um padrão que nós iremos utilizar na nossa camada de cliente, tá? Esse padrão é conhecido como MVVM, é um Model View View Model, tá? Model View View Model é um padrão criado em 2005 por John Grossman para ser utilizado nas plataformas WPF e o Silverlight. O MVVM foi criado para facilitar o desenvolvimento de aplicações WPF e Silverlight, utilizando a infraestrutura de ligação das plataformas. Então, ele facilita, né, o desenvolvimento dessas tecnologias pelo sua estrutura, que a gente vai descobrir já já como funciona. Então a gente tem aqui essa figura demonstra como é o funcionamento aqui do MVVM, tá? Nós vamos ter primeiro nossa model vai se comunicar com a nossa view model, que vai se comunicar com a nossa view. O model ele representa todos os dados apresentados. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver uma classe, nossas classes, nosso DTO no nosso caso, então o nosso modelo vai ser, por exemplo, nosso cliente. Um cliente, uma classe cliente será o nosso modelo, nossos dados que nós iremos persistir no banco. O view model é uma abstração da view, que expõe a exibição de dados constantes do model e as características de estado para a exibição. Todos os mecanismos de validação de dados, criação, entre outros, são geridos pela view model. Então a view model ela vai gerenciar a comunicação do model com a view. Então ele que vai validar, ele que vai passar os dados para se comunicar com a view, tá? Trazer os dados do model e mostrá-los na view, na nossa camada de apresentação. A view ela representa os controles da interface do usuário, que está exibindo informações do usuário. Então, são nossos componentes lá de exibição, como um text box, então, é uma grid view. Tá? Então, na view vai ter esses componentes do .NET, onde o cliente vai interagir. Tá? Então, basicamente, eu estou dando uma introdução básica sobre o MVVM. É interessante que você dê uma pesquisada, dê uma estudada mais profunda. Caso surja algumas dúvidas, a gente pode debater isso lá no fórum, tá ok? Então agora eu vou criar uma aplicação bem simples aqui, só para a gente começar a entender e depois a gente partir para o nosso projeto em si. Então vamos abrir aqui o Visual Studio 2010 Express. Vamos aqui criar um novo projeto e vamos chamá-lo de uma aplicação WPF, vamos chamá-lo de MVVM exemplo. Ok. Vou salvar essa aplicação dentro da nossa pasta lá do nosso que a gente criou. Vamos dar um browse aqui. TD6 cadastro. Vou criar uma pasta aqui em MVVM. Ok? Vamos salvar aqui dentro. Correto. Então, vou apagar até essa main view aqui. Main window. A gente não vai utilizar essa main window agora. Então vamos lá. Então, como foi dito, nosso projeto, de acordo aqui com a nossa imagem, podemos até perceber aqui, nós temos a view model e a model. Então vamos começar aqui criando o nosso model. Vamos criar aqui uma nova pasta e vamos chamar de model. Aqui dentro a gente vai adicionar uma classe que vai ser nosso modelo. Então vamos chamá-la de cliente model. Ok? Então essa é a classe cliente model. Então a gente vai criar algumas propriedades para essa classe agora. Então, como é um exemplo bem simples, eu criei aqui duas propriedades, uma nome e uma descrição. Correto? Então, simplesmente nosso modelo vai ser esse. Como é um exemplo bem simples, tá? Então vai ser esse cliente model. Agora vamos criar a nossa view model, que vai se comunicar com a nossa view, tá? Comunicar a model com a view. Vamos criar uma pasta aqui, view model. Vamos adicionar aqui uma classe e vamos chamá-la de cliente view model.
Agora a gente vai criar aqui uma classe que vai ser responsável para gerenciar aqui, controlar quando tiver alguma mudança na nossa view. Então, para que possa saber, a gente tem que implementar aqui alguns métodos, tá? Vou criar aqui uma classe e vou chamá-la de base view model. Ok? Agora vou implementar agora alguns. Primeiramente eu vou implementar a interface notify property changed. Essa interface que vai ser contém alguns métodos que vai ser responsável aqui para essa comunicação da view com a view model. Quando a gente tiver alguma alteração de algum valor, então tem alguns métodos que a gente vai criar aqui para que ele possa saber interpretar que houve essas mudanças. Então a gente vai pegar aqui esse método dentro do nosso construtor, a gente vai criar um construtor para nossa classe. Dentro desse construtor, a gente vai ter aqui o application que referencia a nossa aplicação e vai ter aqui esse dispatcher. Esse dispatcher ele vai pegar nossos eventos, tá? Vai ser responsável por pegar esses eventos. Deixa eu só criar uma propriedade aqui. Vou criar essa propriedade aqui, somente. Agora. Ok, então agora a gente vai aqui implementar esses três fields aqui, te falando, a gente agora vai entender o porquê daquele notify, porque a gente tem que implementar esse notify para ele poder saber que a gente vai passar direto, por exemplo, a gente vai passar esse cliente para a nossa view, a gente vai passar essa propriedade para a nossa view, tá? Então quando houver alguma alteração de valor, a nossa view ela tem que saber que houve alteração. Então, há um delegate, há como se fosse um evento, tá? Para que ele entenda que houve uma alteração desse valor. Ok, implementei aqui já as nossas propriedades. O get é normal, só na hora do notify que ele vai receber o valor, ele vai dar aqui um evento notify propriedade changed, tá? Para saber que foi alterado o valor. Ele te dá um evento como se fosse um delegate, tá ok? Vamos criar aqui uma região aqui para a gente poder organizar o nossa classe, ficar bem mais fácil de trabalhar. Ok, vou criar uma região propriedades e dar um end region. Agora a gente pode aqui minimizar e trabalhar com o nosso próximo passo aqui, que a gente vai criar agora um construtor para a nossa classe. Mas antes eu tenho que criar aqui essa propriedade clientes que vai ser uma listagem dos nossos clientes. Então a gente vai ter agora aqui esse observable collection. Ele vai ser responsável por gerenciar aqui a nossa lista, tá ok? Então, como nós trabalhamos com objeto, a gente está adicionando o objeto inteiro. Tá? Então a gente tem o nosso generic list que trabalha com listas. Esse observable collection, ele é responsável aqui para trabalhar com os objetos, tá ok? Agora sim, vamos implementar o nosso construtor. Nós vamos aqui criar uma instância do observable collection, do nosso tipo cliente model, e também criar aqui uma instância da nossa classe cliente. E vou já carregar um dados aqui só para a gente já visualizar quando a gente for chamar o nosso método. Agora vou implementar alguns métodos referentes aqui a nossa view, que irá chamar, por exemplo, um listar o cliente, o novo cliente, tá ok? Ok, vou tirar esse. Certo, então o nosso método listar, ele vai passar aqui quando for o cadastro, então o cadastro ele vai ficar não vai ficar visível
quando você estiver listando, vai visualizar a listagem, ok? E vai tornar visível a listagem. O salvar, você vai pegar o cliente e adicionar na lista, e depois chamar o método listar para ele carregar a lista. E esse método delete que a gente não vai trabalhar com ele nesse exemplo não. Ok? Então, e o novo cliente, a gente vai visualizar o cadastro e ocultar a listagem e instanciar aqui um novo cliente. Correto? Então, nossa view model está concluída. Então, vamos para o próximo passo, que é criar a nossa pasta view. Vamos adicionar aqui dentro da view um novo window WPF, vamos chamá-la de cliente. Ok. Antes de começar aqui a desenhar o nosso layout, vamos entrar aqui no CS da nossa classe, nossa view. Aqui dentro a gente vai criar um resource para identificar, né, para que a nossa view ela saiba quem é a view model, tá? Que ele vai se comunicar. Então, a gente vai ver aqui diz resource add, a gente vai adicionar aqui, vamos dar o nome de cliente, VM, cliente view model, e vamos aqui dar um new cliente view model. Vamos adicionar a referência. E agora vamos aqui adicionar para o data context, vamos adicionar esse resource para que a nossa view ela consiga, né, enxergar todas aquelas propriedades que nós criamos dentro do nosso cliente view model. Ok, então basicamente isso que tem que ser feito para enxergar aqui a nossa view model. Vamos para o nosso arquivo XML. Ok, então nós temos aqui uma grid. Essa grid aqui é ela que vai determinar aqui o nosso espaço dentro da nossa window. Tá? Vamos deixar aqui dentro dessa grid e vamos trabalhar aqui dentro. Eu criei aqui um panel para segurar toda a nossa aplicação que tiver aqui dentro, tá? Que a gente for jogando aqui nossos dados. Dentro desse panel eu vou jogar um outro panel. Ok, joguei aqui outro panel. Dentro desse panel a gente vai criar, vou fazer os avisos aqui, tá? Porque a gente está faltando de adicionar aqui a referência. A gente tem que adicionar aqui a referência para essa DLL do iteration, tá? Primeira coisa, adicionar aqui em cima essa referência. Então a gente vai ter aqui essa referência para duas DLLs, a system.windows.interactive e essa samples interactive, tá? Então vou aqui adicionar a referência aqui mesmo dentro do net expression samples interactive. Esse expression a gente vai ter que instalar um componentezinho para ele poder rodar. Tá? Daqui a pouco eu vou fornecer, quando a gente for falar do vídeo da visão mesmo do nosso componente tudo criado, quando está nossa desktop todo criado, completo, eu vou passar aqui os instaladores, tá? que é necessário para essa aplicação aqui da PF, para os componentes que a gente está utilizando aqui. E o outro
é uma DLLzinha que eu vou adicionar aqui. Então, aqui em referências, vamos aqui em browser, criar uma pasta bin aqui, adiciona esse referência, vou dar aqui um rebuild. Ok, tá? Então, os dois botõezinhos que a gente criou aqui. Então, esse iteration, ele vai ser responsável para chamar os nossos eventos, tá? Ele pode chamar como ele funciona. Então, ele dá pra gente aqui, a gente consegue chamar o nosso método, tá? Então, é o nosso evento criado, tá? Como fosse lá, se alguém tivesse trabalhando com o ASP.NET, a gente está chamando aqui um evento mesmo, tá? Está chamando o nosso método lá, novo cliente. Então, para isso que serve esse iteration. Ok, então a gente criou aqui dois botõezinhos, novo e atualizar. Vamos dar prosseguimento aqui. Agora eu criei aqui um scroll view. Como a gente vai ter aqui um data grid, tá? Nossa grid, caso ele necessite, para que haja uma barra de rolagem. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para a gente poder perceber, tá? Então a gente vai ter aqui uma barra de rolagem. Criei outro panel para poder segurar aqui os nossas propriedades que tem aqui dentro. E aqui tem um grid. Agora a gente vem a parte interessante. Aqui no grid eu vou chamar o meu item source. Meu item source eu vou chamar um bind. Esses binds eles são responsáveis por fazer as ligações. A gente pode ligar aqui várias coisas. A gente pode ligar um componente ao outro. Então é esse bind que efetua todas as ligações. No caso a gente está referenciando aqui a clientes. Como a gente criou aqui no nosso cliente ViewModel, a gente tem aqui o nosso clientes, né? Então a nossa listagem. Então ele já vai pegar direto esses dados e associar ao nosso data grid. Ok? Deixa eu salvar aqui. E tem as propriedades para gerar as colunas como falso. E o selected item, tá? Como a gente não, só para a gente demonstrar, a gente vai visualizar nos próximos cadastros. Quando a gente selecionar um item, tá? Quando a gente tiver selecionado um item, ele vai gravar aqui no cliente esse selected item. E aqui está o visibility, o binding e listar, tá? Então, quando a gente for modificar o valor e tal, ele vai saber se vai ser visível ou não essa grid. Agora, dentro da grid a gente tem aqui um método, né, que a gente não vai implementar agora nesse momento, só deixei para a gente visualizar. Quando der o dobro, clicar duas vezes, ele pegar esse valor, né? Então, por isso que a gente colocou aqui selected item do cliente. Então, se a gente der o double clique, ele vai aparecer o cliente. Só que nesse exemplo a gente não vai implementar esse método, tá? Vai ser no nosso vídeo mesmo dos nossos cadastros completos que a gente vai estar implementando esse método. E nós vamos ter aqui nossas colunas. Vamos ter aqui um nome e a descrição. Lembrando do bind, como a gente está dentro de cliente, vamos abrir aqui o model, cliente, model, dentro de cliente model a gente vai ter o nome e descrição. Então, por isso a gente está passando aqui o nome e descrição. A gente está referenciando qual propriedade que ele vai abrir aqui no nosso grid text column. Agora a gente vai criar aqui para a gente poder digitar os nossos dados, né, para a gente poder cadastrar os nossos clientes. Ok? Então, a gente cria aqui uma borda para poder segurar aqui nossos dados. Vamos criar aqui uma grid, data context. Esse data context a gente vai passar ao nosso cliente. Então, como a gente tinha falado, a gente referenciou aqui no nosso cliente view CS, o data context a gente passou o cliente, nosso cliente VM aqui, que é a nossa view model, tá? Para ele poder saber. Então, ele vai identificar que nós estamos trabalhando com o nosso cliente aqui, tá, ok? Aqui dentro nós vamos ter uma coluna, a gente vai criar, tá, ok? Como fosse uma tabela essa grid, tá? A gente vai criando aqui uma tabela e para essa tabela a gente está passando aqui o cliente. Vamos trabalhar como o cliente. Então, como a gente pode fazer, a gente já passa o objeto, os dados
para a nossa view. Aqui na grid definições é só para a gente saber aqui o tamanho dessa distância que a gente vai ter desses dois componentes aqui dentro. Por exemplo, se a gente quiser botar aqui uma distância, pode perceber que a distância aqui aumentou, tá? Então a gente vai ter aqui dois text box e referente ao nosso dados que serão inseridos, tá? Então isso aqui são os textos dos nossos nomes. Então, como a gente fosse utilizar no ASP.NET ou um label, tá? Mas se fosse mais ou menos equivalente a isso, um text block. A gente não pode editar esse texto. Esse role definition, como a gente está dentro da grid, a gente vai falar aqui o tamanho que essa grid tem. Então a gente precisa passar aqui. Então por isso a gente tem aqui 3 espaços. Vamos ver se a gente diminuir aqui um espaço. Tá, tinha um espaço a mais aqui, como a gente só tem duas linhas. Então daí o motivo de botar 2 linhas. Ok? Então essa aqui basicamente é a nossa grid, nossa tabela que vai ter os nossos dados. E agora a gente vai criar aqui o botão para poder salvar esses dados. Aqui fora eu criei uma nova borda aqui para poder segurar o nosso botão. A gente vai perceber nosso botão aqui embaixo, tá? Eu estou passando aqui o mesmo parâmetro lá do visibility, caso ele esteja no cadastro ele vai ser visível, caso na listagem ele não vai ser visível esse botão de salvar. Passando aqui o source do meu cliente VM, tá? Do view model. Algumas propriedades como Fox False, a margem, padding, tá? Isso aqui sobre a distância que ele vai estar, vertical align e horizontal align. Aqui dentro a gente vai criar um doc panel, um panel, e nós vamos aqui adicionar. A gente vai ter um botão, nosso botão salvar, e a gente vai adicionar aqui um evento nesse botão, que vai ser o salvar clique. Ok? Basicamente nossa view também está criada. Está bem simples, a gente não está implementando nada de difícil no layout. Vamos tentar aqui executar para ver se vai dar algum problema. Ok? Ok. Não foi definido aqui o local padrão para a abertura da qual a janela vai ser aberta aqui no caso, né? Aqui no o XAML, o XML, ele tem um arquivo de configuração próprio para ele. Tá? Então a gente vai estar vendo que ele está acusando que não tem uma janela padrão. Então a gente vai vir aqui especificar. Vamos aqui dar um. Opa. Vamos aqui criar dentro de view barra cliente. Ok. Agora ele irá conseguir encontrar a janela principal. Então aqui não estamos pregando com layout ainda, tá? Bem simples esse exemplo. A listagem como padrão a gente botou lá assim que ele tivesse chamado construtor, ele vai chamar incluir essa lista. Vamos ter visualizar aqui nosso construtor. A gente está adicionando uma lista de testes só para ele já vir carregado. No caso, isso aqui, o nosso projeto vai ser encarregado do nosso serviço. Certo? Então, a gente ao clicar um novo, ele vai mudar, vai sumir a nossa listagem. E a gente vai botar aqui um teste. Salvar. Ok. Salvou o nosso cliente e voltou para a nossa tela de listagem. Ok, então um método bem simples. Deixa eu botar aqui 2. Salvar. Ele vai acrescentando aqui na lista. Ok. Eu só vou colocar aqui para dentro. Eu coloquei para dentro do nosso painel um nosso botão. Ele vem aqui, que ele estava vendo, pode perceber se a gente clicar aqui, ó, esse painel, nosso botão estava fora desse painel, tá? Então a gente coloquei ele aqui para dentro do painel
gente pode ver que eu coloquei nosso botão aqui para dentro do painel, para ficar mais fácil aqui de localizá-lo. Agora salvar está bem mais pertinho. Então, como podemos perceber, funciona corretamente aqui o nosso pequeno exemplo. Então, essa pequena demonstração só para ter uma introdução para o que a gente vai executar agora no nosso projeto, tá ok?